Todos acharam? Amém. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em um outro homem. Aleluia. E há de ser que, quando estes sinais, em algumas versões, quando estas coisas te acontecerem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Amém. Eu quero falar o verso 6 e a igreja repete. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás, e te mudarás em um outro homem. Os que estão sentados, fiquem de pé. Procure o irmão que está do seu lado. E você não fique só nessa hora. Olhe bem no olho dele. Segura na mão dele, na mão dela. Olha profundamente. E agora o Espírito do Senhor é sobre você. E você agora é profeta de Deus. E vai profetizar na vida do teu irmão as mesmas palavras que eu vou estar falando agora. Diga: o Espírito do Senhor vai se apossar de você. E você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você vai ser ousado. Você vai ser A usado. fraqueza não vai existir. A fraqueza não vai Porque Deus vai te encher Porque Deus vai de poder, de autoridade, e de ousadia. Assim diz o Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu quero que você me ajude, tá? Eu estou doentado, os irmãos sabem, né? Estou com as mãos até geladas aqui. Os irmãos podem se acomodar. Me ajude nessa ministração, porque eu estou motivado e apaixonado pela vida de um homem chamado Pedro. Diga de novo: Pedro. Quer dizer pedra, em algumas traduções. Mas Pedro tinha outro nome. Simão. Diga: Simão. Que é muito conhecido no nosso meio como Pedro. Pedro era igualzinho ao irmão Jairo. Ele não levava desaforo para casa, Pedro. Um excelente profissional. E ele é um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele não iria começar só, ele precisava de pessoas de seu lado. E ele então começa a escolher aqueles que iriam lhe acompanhar. E um dia ele está no mar da Galileia e viu ali este homem chamado Pedro, que estava também com João, estavam pescando. E Jesus simplesmente chama, mas chamou Pedro com uma mensagem profética na sua boca. Cristo diz: vinde, e eu te farei pescador de homem. Diga: eu sou pescador de homem. Pescador de homem. De imediato eles largam as redes e começam a seguir Jesus. Eu fico admirado quando Pedro está já se envolvendo. Ele com o seu caráter, com a sua postura, um homem honesto, simples, mas honesto. Um homem que tinha palavra e não revogava a palavra que saía da sua boca. Era taxativo e seguro na sua maneira de pensar e de interpretar. Quando ele está convivendo com Jesus, Jesus percebeu que Pedro era o típico do homem que ele precisa para demonstrar o seu poder. E que tudo isso que a gente leu no livro de Samuel se cumpra na vida do homem. Porque eu não posso ser mudado em outro homem quando eu sou ou me acho perfeito. Quando eu tenho tudo aquilo que alguém possa louvar sobre a minha pessoa, aplaudir sobre as minhas qualidades, dificilmente para Deus eu serviria para que este versículo de 1 Samuel viesse a acontecer na minha vida. E de imediato começam a surgir as maus qualidades de Pedro. Pedro, ele é experimentado por Jesus no capítulo 4, para aqueles que gostam de pesquisar na Bíblia, no capítulo 4 de Mateus. Jesus, ele é
tentado, mas também ele leva os discípulos para as suas primeiras experiências. E Pedro teria que enfrentar a vida, e a vida, ela é demonstrada com o mar que Pedro iria enfrentar. Por mais que ele conhecesse o mar, porque era pescador, ele conhecia tudo de mar. Ele conhecia onde tinha peixe, onde não tinha peixe. Ele conhecia onde era profundo o mar e onde era raso. Ele conhecia tudo. Ele conhecia a extensão daquele mar. Era um homem experimentado na vida, como muitos de nós somos, experimentados. Conhecemos a vida e pessoas algozes de nossas próprias vidas que nos norteia. Está doidinho para puxar o nosso tapete. Pedro conhecia a vida em sua volta, mas Jesus queria lhe ensinar algo diferente. Quando eles estão no meio do mar, Jesus não vai com eles dentro do barco. Eu escutei pessoas dizer isso várias vezes, que com Jesus no barco tudo vai bem. Mas sem Jesus estar no barco, irmão, você é um representante de Jesus, e o barco da sua vida tem que ir bem também, está entendendo? Diga amém. O que Jesus faz em não ir acompanhando Pedro e os demais discípulos era justamente isso. Jesus queria ensinar Pedro a lidar com as circunstâncias da vida. E Pedro, não entendendo a mensagem, quando está no meio do mar, no meio do seu barco, junto com os discípulos, o vento começa a soprar e surge uma pequena tempestade. Eu não podia chamar isso de grande tempestade. E no meio daquela tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. E quando Jesus vem caminhando, Pedro é o primeiro a ver. Pedro era um líder, era daqueles que se destacava no meio de uma igreja. Pedro era aquele que sabia se alcançar no lugar que era dele. E quando ele viu Jesus caminhando, ele ainda tem medo, pensou até ser um fantasma, e ele diz: Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus diz: Pedro, vem. Pedro desce do barco, e quando ele pisa na água, a água está sólida como o chão que a gente pisa, e Pedro por alguns minutos experimentou o prazer de caminhar sobre o mar da vida, sobre as dificuldades que muitas vezes nos atacam, irmãos. Quando eu vejo Pedro caminhando sobre as águas, eu vejo ali um homem que tinha vontade de vencer. Eu vejo ali um homem que tinha vontade de ser crente, sincero, firme na presença de Deus. Eu vejo um homem com desejos de alcançar o céu, de morar com Jesus. Um homem disposto a experimentar a verdadeira palavra de Deus, porque Pedro, na verdade, ele não andava apenas sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra que saiu da boca do Senhor. Quando diz: vem Pedro, Pedro estava crendo no que Jesus tinha na vida dele. Por alguns minutos ele experimenta esse milagre, mas diz o texto que com o vento soprando forte, Pedro teve medo. Que existe hoje pessoas se dizendo cristão, professam até uma fé, frequenta até uma igreja, vai a alguns cultos e diz: eu sou cristão, eu faço parte de uma igreja, eu tenho até cartão de membro. E essas pessoas, quando se deparam com alguns ventos fortes na sua vida, eles têm medo. E quando eles têm medo, assim como Pedro, eles começam a afundar. Mas você vai ser diferente, você não vai afundar, você vai caminhar pelas águas que está na sua vida. Deus não lhe chamou, irmão, para você estar afundando. Não, Deus não lhe chamou para o fracasso. O profeta Isaías, ele chega a dizer: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Você vai vencer, Jonathan. Você vai vencer, Jotinha. Profetize para o irmão do seu lado: você vai vencer. Você não vai morrer diante dos mares da vida, diante da dificuldade que está acontecendo. Vai vencer. A luta foi feita para o crente, e o crente foi feito para a luta. Mas há um diferencial: em todas as lutas você já é mais do que vencedor.